Boa tarde, estamos aqui hoje reunidos para a tomada de posse do novo Diretor de Ciências, um acontecimento que ocorre normalmente de 4 em 4 anos. Neste caso, a cerimónia de tomada de posse do Diretor, Professor Dr. Luís Carriço. Começamos a sessão com a intervenção do Presidente do Conselho de Escola, Professor Dr. António Mateus. Magnífico Reitor da Universidade de Lisboa, Professor Dr. António Cruz Serra, Excelentíssimo Diretor da Faculdade de Ciências, Professor Dr. José Artur Martins Simões, Excelentíssimos Vice-Reitores, Presidentes e Membros de órgãos de gestão, Excelentíssimos Presidentes de Departamento, prezados membros e amigos da comunidade de Ciências. No exercício das funções de Presidente do Conselho de Escola, cabe-me a enorme honra de vos dirigir uma breve palavra neste importante dia para a vida da Faculdade de Ciências, em que o novo diretor e a sua equipa são formalmente investidos nos seus cargos. Com este ato, um novo ciclo se inicia, alimentando expectativas quanto ao futuro que legitimamente ambicionamos melhor. Pelo menos criando condições que propiciem a tranquilidade necessária ao desenvolvimento pleno de todas as atividades em que estamos envolvidos, contrariando assim os sintomas de burnout que ciclicamente nos visitam. Importa sim olhar para o futuro, consolidando uma visão de escola aberta aos problemas do mundo, regulada por firmes valores éticos e deontológicos e solidamente alicerçada na construção do conhecimento científico e tecnológico que, de forma contínua, deve ser transmitido e partilhado com as novas gerações e transferido para a sociedade. Mas o futuro não se constrói sob o vazio. Pelo contrário, será sempre determinado pelo legado do passado, quer nas lições que nos oferece sobre erros praticados e que não deveríamos voltar a cometer, quer no que de positivo nos proporciona, abrindo os caminhos para novos horizontes. E o passado da FECUL é longo e de veras rico. Este não é o momento para discorrer sobre os sucessivos ciclos que marcaram o rumo desta escola centenária, mas é, sem qualquer dúvida, o momento para recordar o último ciclo por todos nós vivenciados e agradecer, reconhecidamente, ao diretor que hoje cessa funções, professor José Artur Martins Simões, assim como à equipa de subdiretores que o coadjuvaram, o empenho e a dedicação com que geriram e lideraram os destinos da comunidade de ciências. A FECUL melhorou consideravelmente em muitos, mesmo muitos aspectos. Noutros, avançámos pouco, mercê de conjunturas externas e de idiosincrasias particulares que teimam em prevalecer no seio da nossa comunidade. Novos desafios e novos problemas foram aparecendo, por vezes repentinamente, sem aviso prévio, como é panágio da cultura e modo de atuar no jardim à beira-mar plantado. Alguns já resolvidos, outros aguardando novos desenvolvimentos. Durante este ciclo, decisões houveram que não mereceram concordância generalizada, alimentando acesas discussões. É normal e faz parte da pluralidade de opiniões numa comunidade tão diversa quanto a nossa. Mas a forma serena, competente, transparente, imparcial e educada com que todos os assuntos foram tratados deve ser sublinhada e repetidamente louvada. Bem-ajam pelo vosso esforço em prol de ciências. Muito obrigado, Zé Artur. A diversidade é um bem precioso. A comunidade de ciências é rica em diversidade de culturas e pluralidade de opiniões, como ficou uma vez mais patente nos processos eleitorais que conduziram à constituição atual do Conselho de Escola e, posteriormente, determinaram a formalização de 2 candidaturas a diretor da FECUL. Em diferentes ocasiões, manifestei devido apreço por essas candidaturas, por tudo o que elas representaram e representam. Faço-o novamente, enaltecendo em particular as diligências dos 2 candidatos a diretor, professora Maria Teresa Alpuim e professor Luís Carriço, bem como de todos os que se envolveram direta e indiretamente no processo eleitoral. E recordo hoje este pequeno, grande detalhe, não por mera cortesia, mas porque entendo que, finalizados os procedimentos formais da eleição, é tempo de voltar a olhar para as ciências como um todo, sabendo tirar partido da diversidade que nos caracteriza e projetar desenvolvimentos futuros que atendam à pluralidade das perspectivas expressas e exercícios de forma coerente, construtiva e responsável.
uma última palavra para o professor Luís Carriço, hoje investido nas funções de diretor, extensível à sua equipa, a qual também saúdo vivamente nesta ocasião. Os tempos estão difíceis e muito do que vamos ouvindo e ou sendo confrontados não se afigura auspicioso para assegurar em tempo as condições necessárias à promoção das políticas de desenvolvimento que todos ambicionamos para as instituições públicas de ensino superior em Portugal. Mas realidades difíceis é algo que, infelizmente, nos habituámos desde há muito, talvez em demasia. E a resignação, bem como o endurecimento que daqui tem resultado, é de tal forma entorpecedor que nos tem criado dificuldades acrescidas na reivindicação firme dos meios necessários ao cumprimento total e continuado da missão que estamos cometidos por força estatutária, conduzindo não raras vezes a fragmentações contraproducentes e decisões casuísticas que penalizam e muito a instituição. Este é, talvez, um dos maiores problemas que teremos de enfrentar e combater, mobilizando globalmente a comunidade de ciências para a discussão aprofundada dos mecanismos que nos permitam construir um futuro melhor, amplamente participado e partilhado. Creio que a nova equipa diretiva tudo fará para honrar os compromissos que hoje formalmente assume para com a escola. Votos dos maiores êxitos no exercício dos vossos mandatos, o futuro da FECUL em muito beneficiará do vosso sucesso. Grato pela atenção despendida. À altura da tomada de posse, pelo que chamo o professor Dr. Luís Carriço, e para presidir ao ato, o Sr. Reitor António Cruz Serra. Aos 15 dias do mês de maio de 2018, na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, foi conferida posse pelo Reitor, professor Dr. António da Cruz Serra, ao Diretor, nos termos das disposições conjugadas do número 1 do artigo 45º dos Estatutos da Faculdade de Ciências e da linha C, número 1, do artigo 26º dos Estatutos da Universidade de Lisboa, professor Dr. Luís Manuel Pinto da Rocha Afonso Carriço. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Seguimos com a intervenção do Diretor de Ciências, professor Dr. Luís Carriço. Magnífico Reitor da Universidade de Lisboa, professor António Cruz Serra, excelentíssimo Sr. Brigadeiro-General Luís António Batista, segundo Comandante da Academia Militar, em representação do excelentíssimo Chefe do Estado-Maior do Exército e do excelentíssimo Sr. Comandante da Academia Militar, excelentíssimos Vice-Reitores e Pró-Reitores, excelentíssimo representante do Diretor-Geral do Instituto Hidrográfico da Marinha, excelentíssimo Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Alvalade, excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho de Escola da Faculdade de Ciências, excelentíssimos membros do Conselho de Escola, excelentíssimo Professor Dr. José Martins Simões, excelentíssimos Srs. Diretores e Presidentes das Escolas da Universidade de Lisboa, excelentíssima Sra. Presidente do Conselho Pedagógico de Ciências, excelentíssimos Presidentes dos Departamentos e Coordenadores das Unidades de Investigação, excelentíssimos dirigentes das unidades de serviço, excelentíssimos senhores representantes de empresas e instituições que colaboram com Ciências, com o Tech Labs e com a F-Ciências ID, excelentíssima senhora Presidente da Associação de Estudantes, ilustres convidados, caros colegas, docentes, investigadores, pessoal administrativo e técnico da Faculdade de Ciências, caríssimos alunos, queridos amigos e família, minhas senhoras e meus senhores. Agradeço a todos a vossa presença nesta cerimónia que marca o início de um novo período de 4 anos, no qual envidarei todos os esforços
para que esta direção tenha um impacto em ciências pelo menos tão bom como a anterior. Começo por isso a minha intervenção num agradecimento sentido ao professor Dr. Martinho Simões e à sua equipa pelo excelente trabalho que fizeram nos 4 anos e 2 meses que hoje terminam. Ciências é hoje uma escola mais sólida, transparente na sua gestão, eficiente no seu funcionamento e melhor na sua qualidade, apesar de todos os obstáculos que lhe foram impostos, de dentro e de fora. Senhor professor, caros colegas, muito obrigado em nome de Ciências e também por tornarem a tarefa da nova direção menos complexa. Aos excelentíssimos membros do Conselho de Escola, agradeço a confiança que em nós depositaram ao elegerem-nos para gerir Ciências no próximo quadriênio. Aos que em nós votaram, tudo farei para merecer em cada dia essa confiança. Aos que, por um princípio de liberdade de opinião, que evidentemente respeito, optaram por não fazer, tudo farei para pelo menos mostrar que é possível cumprir o que verti no meu plano de ação e que por essa via chegar, no fim do mandato, a uma escola ainda melhor em todas as vertentes que acima referi. Em qualquer dos casos, acredito que a relação entre a direção e o Conselho de Escola será pautado pela cordialidade, transparência e confiança na procura de uma Faculdade de Ciências mais forte e com maior qualidade em todas as suas facetas, mais coesa, respeitada e respirada por todos quantos cá trabalham e estudam e que por cá já passaram, mais colaborativa e consciente da sua qualidade, mais competitiva e com uma imagem muito mais visível e vincada na universidade, no tecido universitário e no envolvimento económico e social aos níveis nacional e internacional. Excelentíssimo Sr. Reitor, a Vossa Excelência agradece a anuência à proposta do nosso Conselho de Escola, que aqui nos traz hoje, e deixo publicamente, nesta cerimónia, o meu compromisso em colaborar com a equipa reitoral na construção de uma Universidade de Lisboa de excelência, igualmente coesa, colaborativa e competitiva e que agregue todas as escolas de forma equitativa na construção de um espírito identitário único que todos desejamos. Ciências é a segunda maior escola da Universidade de Lisboa. E para quem não sabe, e Vossa Excelência não está entre eles, Ciências é, reconhecidamente, nos 2 anos em que a avaliação foi feita pela Reitoria, a escola com melhores resultados de investigação per capita da Universidade de Lisboa. Considerando a qualidade inegável da Universidade de Lisboa no panorama nacional, isso coloca Ciências provavelmente como a melhor escola de investigação do país. E isso devemos-lo à excelência das pessoas de Ciências. Por esta via, não é possível ter uma Universidade de Lisboa com a qualidade que todos desejamos, sem contar com Ciências. Excelentíssimo Sr. Reitor, pode contar connosco. Todos conhecem os diversos atentados que as universidades portuguesas sofreram ao longo dos anos e que, infelizmente, ainda hoje, sofrem. Quem tem dúvidas, porque falamos em causa própria, consulte o recente relatório da OCDE sobre o ensino universitário, a investigação e a inovação em Portugal. As recomendações são claras. Tão claras como a crítica cerrada às políticas de financiamento e às violações à tão legislada como ignorada autonomia das universidades. E ainda assim a Universidade resiste e todos os dias mostra e melhora a sua excelência ao nível nacional e internacional. Resiste desde 1 de março de 1290. E estamos para ficar, pelo menos por mais 800 anos. Desengane-se, pois, quem achar que daqui a 3 ou daqui a 6 anos a Universidade irá claudicar. Por muitas que sejam as medidas aparentemente pouco refletidas da tutela ou muito politicamente influenciadas, será sempre a Universidade a perdurar. Excelentíssimo Sr. Reitor, também aqui pode contar comigo para enfrentar o que quer que lá venha, de onde quer que venha, que ponha em risco a qualidade e a autonomia da nossa Universidade. Excelentíssimos Srs. Diretores e Presidentes das outras escolas da Universidade de Lisboa, não me equivocarei se disser que Ciências colabora com todas as instituições que Vossas Excelências lideram, em projetos científicos, pedagógicos ou de inovação. Não posso deixar de afirmar que é a nossa intenção manter e melhorar o nível de colaboração com todas as escolas desta Universidade. Estamos à vossa disposição e procurá-los sempre que, de uma forma ou de outra, isso melhora a qualidade da investigação, do ensino e da inovação em Ciências e na Universidade de Lisboa.
Seria, no entanto, muito pouco justo da minha parte não dizer que também assumiremos, em alguns casos, o papel de competidores. Quando disse e reafirmo que somos a escola com melhor desempenho de investigação na universidade, faço-o com orgulho, mas também com uma ponta de desafio entre competidores que se respeitam. E é esse o respeito que quero assegurar-vos. Não entraremos em competições canibalizantes de recursos humanos ou materiais que só prejudicam as escolas e, por essa via, a coesão da universidade. Somos todos Universidade de Lisboa e é bom que não os esqueçamos. Colaborarmos e competirmos em respeito é uma questão ética, mas também é uma questão de inteligência. O programa de ação com que me candidatei a este cargo é ambicioso, não o nego. Pretende reorganizar a investigação em torno da FCUL de forma racional e estrategicamente alinhada. Já referi as qualidades da investigação de ciências. Imaginem o que seria se estivéssemos organizados e alinhados por uma estratégia comum dentro da diversidade de saberes que temos. Pretende racionalizar o ensino, não porque este não seja de excelência, que o é. E isso manifesta-se, por exemplo, nos cargos de topo dos nossos ex-alunos que ocupam na sociedade, mas simplesmente quero racionalizar o ensino para que se torne mais eficiente, mais moderno, adaptado às condições de competitividade que a universidade, que o contexto universitário, económico e social nos impõe. Pretende dinamizar ainda mais a inovação e a transferência de tecnologia para a comunidade. Contamos com um centro de incubação ímpar na Universidade de Lisboa, o Tech Labs, e ainda assim é preciso ir mais longe. Só por si, estes 3 pontos constituem desde logo um trabalho árduo e difícil de concretizar nos próximos 4 anos. Mas o programa não para aí. É preciso reconhecer o mérito de todos aqueles que em ciências assim o merecem e combater a mediocridade. Enchi-me de orgulho no último dia de ciências ao ver tantos alunos reconhecidos na excelência das suas atividades e com tantos atores externos, empresas e instituições de relevo, a reconhecê-lo e a recompensá-los. Falta alargar esse reconhecimento a todos os restantes atores de ciências. É preciso enquadrar os investigadores de forma consciente e desprovida de mentiras, numa estratégia que se quer, mais uma vez, a longo prazo, não comprometedora da sobrevivência e da autonomia da escola. É necessário tornar todos os procedimentos de ciências e para fora dela mais eficientes e informados. Vamos trabalhar no sentido de os modernizar, eliminar papel, deslocações e tarefas desnecessárias dignas do século passado. Se assim o permitirem, os sistemas de informação que nos impõem, nem sempre com maior acerto. Mas tão importante como atingir a excelência em todas as áreas é gritá-la bem alto para que todos na escola e na universidade e na sociedade o saibam indubitavelmente. Vamos fazê-lo. Somos ciências de qualidade e Portugal inteiro deve sabê-lo. Levar a cabo um programa com esta ambição não é, como já disse, uma tarefa fácil. E para isso conto com a melhor equipa de direção que alguém alguma vez poderia desejar. Tentarei, como já alguém disse sobre outrem, que o diretor não seja um empecilho ao seu desempenho. Mas nem mesmo com esta equipa, como diria um colega meu, super poderosa, é possível, sem ajuda, concretizar um programa com esta profundidade. Caros colegas, docentes, investigadores, pessoal dos quadros técnicos e administrativos, conto convosco para levar a Faculdade de Ciências mais longe neste quadriênio que se avizinha. Só conseguiremos cumprir o que me proponho com a vossa ajuda e o empenho de todos. Deixo para o fim, provavelmente aqueles que terão o maior papel na concretização da visão que tenho para ciências. Os alunos e que um dia serão ex-alunos. São alguns deles que farão o futuro da nossa investigação. São todos eles que levarão o que lhes ensinamos para o tecido económico e social envolvente. São muitos deles que, empreendedoramente, recriarão este tecido com ideias que, mais fundo ou menos, emergem do tempo que aqui passaram. Serão ainda eles que divulgarão o nome de ciências pelo mundo fora. E eles são muitos. Contamos convosco e podem contar connosco também. Com todos com quem colaboramos, alunos, colegas, empresas, instituições e tantos mais, partilho então a minha visão de ciências, que estou crente é a visão de todos nós. Uma faculdade de ciências que se afirmará como a melhor escola de ensino superior do país
e para além dele, em todas as áreas científicas e tecnológicas que encerra. Muito obrigado. Chamamos agora os subdiretores que vão ser empossados. Professor Dr. Jorge Maia Alves. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Professora Doutora Fernanda Oliveira. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Espera aí, eu tenho que... Professor Dr. Hugo Miranda. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Professora Doutora Margarida Santos Reis. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Professor Dr. Pedro Almeida. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei.
Chamo agora para a intervenção final o Sr. Reitor António Cruz Serra. Caro Diretor da Faculdade de Ciências, professor Luís Carriço, caro Zé Artur Martins Simões, senhores Vice-Reitores, senhores membros do Conselho Geral, caros membros e presidentes dos Conselhos de Escola, do Conselho Pedagógico e do Conselho Científico da Faculdade, caros convidados, representantes de outras universidades e de outras escolas, senhores presidentes e diretores e restantes membros dos órgãos dirigentes de outras escolas da Universidade de Lisboa, caros colegas, senhor secretário, caros estudantes, trabalhadores administrativos e técnicos, é com muito prazer que estou aqui hoje, no novo ciclo da Faculdade de Ciências. Imagino que estão à espera de me ouvir falar do corte dos 5% das vagas nas universidades de Lisboa. Vou falar um bocadinho da praxe de ciências, já estou em estado de choque nos últimos dias com ela, mas não posso deixar de dar a minha visão do que se tem passado, nomeadamente das questões relacionadas com a integração dos precários, a questão dos concursos para os pós-docs, ao abrigo do Decreto-Lei 57, e começo por dizer, Sr. Diretor, que pode contar comigo para que construamos todos os dias uma melhor universidade de investigação. E eu sei que uma melhor universidade de investigação depende fundamentalmente da nossa capacidade de contratarmos os jovens doutorados, bons doutorados, sermos capazes de ter bolsas de doutoramento para atrair mais estudantes de doutoramento. Isso é o princípio de tudo. Tudo o resto vem depois. É isso que nos faz aumentar a produtividade científica, é isso que nos faz subir nos rankings internacionais, é isso que traz mais alunos para a universidade, é isso que traz mais projetos, é isso que traz mais investigadores para quererem trabalhar connosco. E, portanto, eu farei tudo o que puder para conseguir aumentar o número de investigadores e de professores que temos na universidade, como temos feito nos últimos anos. Eu lembro que nos últimos 2 anos, abrimos na Universidade de Lisboa, em cada um dos anos, mais de 150 concursos para a carreira docente e de investigação, o que corresponde a metade dos lugares que foram abertos em todo o sistema de ensino superior português. Isso foi conseguido, naturalmente, porque conseguimos libertar, no processo de fusão das duas universidades, os recursos financeiros que nos permitiram fazer aquilo que os outros não puderam fazer. E também porque acreditamos firmemente que essa é a solução para a universidade, que há mais de 2 décadas vive uma situação de constrangimento na contratação de pessoal docente e investigador que só podia acabar mal. E criou uma situação de grande precariedade e de injustiça em muitos dos doutorados que nos últimos 20 anos andaram de bolsa pós-doc em bolsa pós-doc. Eu não posso estar de acordo com essa situação e não posso deixar de estar de acordo com as medidas de combate a essa precariedade. Agora, discordo completamente que não nos tenham financiado a contratação de professores para fazer face à aplicação do Decreto-Lei 57 de 2016, que não tenham financiado a contratação de professores com o mesmo nível de financiamento com que financiam a contratação de investigadores. Para os que não sabem, se nós abrirmos um contrato a termo por 3 anos para um investigador, a Fundação para a Ciência e Tecnologia financiará esse contrato com 100% da despesa. Se contratarmos um professor, vai pagar metade do valor da despesa. Eu não consigo perceber que isso seja combate à precariedade, porque quando oferecemos um lugar de professor de carreira a alguém, não estamos a oferecer um contrato a termo por 3 anos, estamos a promover a renovação do corpo docente e lamento muito, mas nós precisamos de professores para dar aulas. Porque nos próximos anos vamos ter uma enorme quantidade de aposentações e se não renovarmos o corpo docente, isto não vai acabar bem. Eu devo dizer que discordo completamente da existência da carreira de investigação e tudo farei para acabar com ela. Não consigo compreender que haja pessoas que não façam investigação. Para mim, não conheço nenhum investigador em Harvard, 0. Só há professores, e que eu saiba, fazem investigação, e eu acho que nós temos todos a obrigação de construir uma grande universidade em que toda a gente faz a investigação, naturalmente com nuances, uns dão mais aulas, outros têm até dispensas de dar aulas porque têm projetos de investigação que são muito importantes para a faculdade ou para a universidade e, portanto, isso pode acontecer. Agora, esta é a minha visão do que é construir uma universidade. E a universidade tem progredido e tem progredido também nos rankings como consequência do aumento da produtividade científica. Quando foi a fusão, nós tínhamos a Universidade de Lisboa na posição 400 do ranking de Xangai,
ou 300 e muitos, próximo dos 400, e a técnica 400 e pouco. Na altura fizemos as contas e concluímos que a nova Universidade de Lisboa, só pelo impacto da fusão, do conjunto da agregação da produção científica, acabaria na posição 232. Bom, o ano passado estivemos entre os 150 a 200 primeiros no ranking de Xangai, numa posição muito interessante do ponto de vista europeu. Em 2016 estávamos à frente de todas as universidades italianas e espanholas e, portanto, é algo que vale a pena dizer. E isso é o resultado também de se apostar em políticas de aumento daquilo que é a capacidade instalada de investigação. Eu apelo mais uma vez ao Governo para que sejam tomadas medidas no sentido de que nos permita a aplicação da integração dos precários, conseguindo fazer a renovação do corpo docente antes das pessoas se aposentarem, e era fácil ter aproveitado esta oportunidade para o fazer. Finalmente, a Fundação para a Ciência e Tecnologia está disposta e disponível para assinar os contratos com as escolas da Universidade de Lisboa e aparentemente também das outras universidades, apesar de algumas não terem grande necessidade de assinar os contratos antes de abrir os concursos. E eu espero que na próxima semana comecemos a abrir concursos em muitas das escolas, naturalmente as mais pequenas. Ciências e o Técnico ainda não têm as listas dos pós-docs validados pela FCT, é natural que demore um pouco mais, mas eu espero que em breve tenhamos os concursos todos abertos e que consigamos acolher muitos colegas com um contrato mais estável do que as bolsas de pós-doutoramento que têm tido até agora. Em algumas escolas está a ser aproveitada a oportunidade para que alguns dos concursos sejam vistos com posição de professor auxiliar, mesmo sabendo que eles não são financiados a 100%. Acho que é uma oportunidade que não devemos perder. O controle da massa salarial da Universidade demonstrou que este ano somos capazes de abrir o mesmo conjunto de posições para a carreira docente de investigação e também para os trabalhadores administrativos e técnicos. Eu não referi, temos estado a contratar por ano cerca de 160 novos trabalhadores administrativos e técnicos e, portanto, julgo que as coisas, desse ponto de vista, vão correr bem. Relativamente ao PREF-PAP, para os que não sabem, é o Programa de Reintegração dos Precários na Administração Pública, faremos tudo para que os trabalhadores administrativos e técnicos com falsos contratos de bolsa ou outros sejam integrados na administração, e eu tudo farei para que não entre ninguém na carreira docente ou de investigação que não seja o resultado de um concurso a sério, de um concurso que permita recrutar os melhores e que não se mancha uma das principais marcas da herança de José Mariano Gago, que é a transformação do acesso à carreira em concurso público internacional. É isso que nos permitirá sermos cada vez melhores e melhor universidade. Era isto que tinha para vos dizer relativamente a estes assuntos. O Governo está muito interessado no combate às dificuldades que o interior do país atravessa, sendo que o interior do país, relativamente às vagas para o ensino superior, incluem a Universidade do Minho, a Universidade de Aveiro e até a Universidade de Coimbra. Portanto, eu acho que tinham tido uma grande oportunidade de combater a desigualdade na distribuição de recursos, permitindo e financiando a abertura de contratos permanentes de doutorados nessas universidades do interior, aproveitando o Decreto-Lei 57. Há muitas áreas científicas em que nós temos um conjunto de pós-docs que jamais serão necessários nas equipas permanentes da universidade, e eu julgo que essa tinha sido uma grande medida. Relativamente à diminuição de 5% das vagas em Lisboa, eu devo dizer que não é um problema da Universidade de Lisboa. É um problema das famílias e dos candidatos. Metade dos candidatos que o ano passado não teriam ficado, nós já fizemos o trabalho há muito tempo, metade dos candidatos que o ano passado não teriam ficado na Universidade de Lisboa, se tivesse havido a redução de 5% de vagas, são originários da região de Lisboa, 50%. Quase todos têm origem social relativamente baixa, não encontro lá ninguém que seja filho das administrações cotadas no PSI 20, nem de membros do Governo. Há uma percentagem de bolseiros bastante superior. São as pessoas que vão ter mais dificuldade em deslocar-se. E, portanto, eu não acho que seja uma grande medida obrigar os estudantes a estudar para universidades piores do que aquelas que nós temos à nossa disposição. Acho que eu vejo por todo o mundo que a vontade dos estudantes irem estudar para as melhores universidades. A Dilma até queria mandar não sei quantas centenas de milhares de brasileiros para Harvard, até descobrirem que aquilo era
uma impossibilidade, e assim apanhamos nós também com os estudantes do Ciência Sem Fronteiras, já nem me lembro se era assim que se chamava. E, portanto, não acompanho essa decisão, mas para a Universidade de Lisboa, aparentemente o financiamento continua na mesma, os professores vão ter menos alunos a quem dar aulas, teremos que pensar um bocadinho como é que prosseguir, porque atrás de uns governos vêm outros e, portanto, inevitavelmente, a fórmula de financiamento do ensino superior será aplicada um dia, e eu sei que ciências, que se tiver menos, ainda não fiz a conta para ciências, mas em propinas devemos perder aí uns 100 e tal mil euros de propinas todos os anos com os alunos que não vêm. E já agora devo dizer também que o Governo, e contam comigo para reivindicar, seja qual for o Governo em funções, este ano a Universidade de Lisboa vai perder 1 milhão de euros de propinas pela decisão de congelamento de propinas na Assembleia da República. E nós achamos bem que congelem as propinas, até podem diminuí-las, mas o Governo deve transferir para a Universidade os recursos correspondentes para nós conseguirmos prestar bem o serviço que estamos aqui para fazer e sermos capazes de continuar a ter uma universidade com a qualidade da Universidade de Lisboa. E sem ciências ao seu número de cor, são 125 mil euros por ano, portanto espero ter a vossa colaboração na reivindicação desse reforço orçamental, tal como espero ter a vossa colaboração na reivindicação do reforço orçamental relativamente às progressões do corpo docente e dos investigadores e dos trabalhadores administrativos e técnicos, que o Governo está a regatear 2 milhões de euros para todo o sistema, em 8 milhões, que é o impacto das progressões no ensino superior. Relativamente às progressões dos docentes e dos investigadores, eu gostava de vos dizer que a Universidade de Lisboa, julgo que juntamente com o ISCTE, são as únicas universidades do país que vão pagar em maio a progressão dos docentes. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre o que são as progressões obrigatórias e, portanto, não preciso nem de usar os docentes como guerra com o Governo para reivindicar o aumento da dotação para fazer face às progressões, por isso é que estou a dizer estas coisas, e, portanto, aquilo que iremos fazer, e julgo que Ciências conseguirá fazer o pagamento em maio, com retroativos a janeiro, das progressões da carreira docente. Também, finalmente, temos uma interpretação relativamente à carreira de investigação, no sentido de considerarmos que os investigadores não avaliados têm direito a 1 ponto por cada ano não avaliado e, ao fim de 10 pontos, mudam de posição remuneratória. A má notícia que tenho para os investigadores é que isto significa que eles são avaliados no âmbito do CIADAP. E apesar de nós já termos manifestado desde 2016 ao nosso Ministro a desadequação de avaliar os investigadores pelo CIADAP, o Estatuto da Carreira de Investigação não foi revisto, a portaria que regula a avaliação dos investigadores do CIADAP não existe, portanto, vão ser avaliados com a portaria de avaliação das carreiras gerais, mas eu acho que tudo isto servirá também para podermos resolver estes problemas que se arrastam há muito tempo da não revisão da carreira de investigação. Já agora também para os investigadores de ciências que assinaram o abaixo-assinado, que chegou ontem à reitoria, chegou um bocadinho tarde, porque entretanto tinha vindo já o e-mail para as escolas a dizer qual era a nossa interpretação sobre a valorização remuneratória. Eu gostava de dizer que não é ao reitor que compete pagar a progressão remuneratória, é ao Conselho de Gestão, neste caso da Faculdade de Ciências, que naturalmente, e na minha opinião bem, quis em conjunto com a direção das outras escolas da Universidade que o assunto fosse visto pelo conjunto da Universidade para termos uma interpretação mais sólida, porque não é fácil interpretar o desbloqueamento das carreiras no ensino superior e, portanto, foi isso que aconteceu e, como veem, não há nenhuma vontade de atrasar um processo desta natureza. Mais preocupação tenho é com andarmos a negociar com as finanças um reforço de 2 milhões de euros para o conjunto do sistema do ensino superior relativamente às progressões, porque imagino o que vai acontecer em 2019 com o pagamento dos contratos que forem feitos ao abrigo do Decreto-Lei 57 de 2016, porque os contratos para os pós-docs que vão ser contratados com os concursos que eu anunciei que se iam abrir nas próximas semanas, têm um impacto na massa salarial da Universidade de Lisboa de 26 milhões de euros por ano. 26 milhões de euros por ano. E, portanto, eu espero que haja dinheiro para os pagar. Nós teremos, e foi essa a razão que fez com que eu não autorizasse a abertura dos concursos sem termos o contrato assinado com a Fundação de Ciência e Tecnologia, porque compreendem que isto não é uma coisa para se tratar de ânimo leve.
Era isto que tinha para vos dizer relativamente a estes assuntos mais pendentes. Boas notícias são que a Universidade, na próxima semana, vai apresentar o projeto de renovação do Pavilhão de Portugal, que vai ser transformado num grande espaço para a divulgação da ciência, da cultura e das artes que são produzidas na Universidade e que vai estar aberto a todo o sistema científico. Haverá um momento público de apresentação do projeto para o pavilhão, feito pelo Cisa Vieira. Hoje foi publicado o Decreto-Lei de Execução Orçamental que nos autoriza a vender a antiga reitoria da Universidade Técnica, que é absolutamente imprescindível para fazer a reconstrução do pavilhão e, portanto, estão criadas as condições para ir por esse caminho. Estamos a construir as primeiras 180 camas na primeira residência no Campos da Ajuda. Estamos a terminar o projeto de execução, já tendo a aprovação da Câmara, do projeto de arquitetura para a transformação da Cantina 2 em residência de estudantes e, portanto, eu espero entrar em obra de lá para o final do ano na cidade universitária. E ontem o júri do concurso para a escolha do projeto de arquitetura para a construção de uma grande praça entre a Biblioteca Nacional, Faculdade de Medicina Dentária e GOT ISCTE, onde poderemos construir 900 camas em residência de estudantes, criar uma nova centralidade na cidade universitária, com restaurantes, com espaços de estudo, com papelaria, livraria, etc., com esse tipo de coisas. Eu julgo que vai ser uma grande iniciativa da Universidade. O Jardim Botânico da Politécnica, como sabem, foi reaberto há 2 semanas. Lançámos o concurso também para a recuperação do Jardim Botânico Tropical, que é um jardim botânico extraordinário e que eu convido todos os que não conhecem a ir visitar, mas que está abandonado aí desde o momento da exposição do mundo português, e acho que o Governo andou bem em entregar o jardim à Universidade de Lisboa. E, portanto, o conjunto de iniciativas, e estou-me a esquecer de muitas coisas que estão a ser feitas na Universidade. Vamos reconstruir o Convento de São Francisco no que respeita à metade que era do Governo Civil e conseguir expandir a Faculdade de Belas Artes, que tem problemas nas instalações. Vamos começar a construir o prolongamento da Faculdade de Farmácia, onde, como sabem, houve uma contaminação de um edifício com mercúrio e que foi necessário demolir. E, portanto, todas estas coisas têm estado a ser feitas. Espero que consigamos continuar a fazê-las. A minha voz continuará a reivindicar um aumento da dotação para o ensino superior, que sabemos todos que historicamente é muito baixo, mas estou muito orgulhoso do trabalho que todos fizemos em conjunto nos últimos anos de construção desta universidade e cujo resultado na libertação de recursos foi bastante superior àquilo que considerámos no momento inicial. Relativamente à praxe, eu mudei de casa há pouco tempo e agora passo todos os dias de manhã entre a Faculdade de Ciências e o Campo Grande. E aquilo que se passa ali é uma vergonha. Eu peço aos professores da Faculdade de Ciências, matem os miúdos a trabalhar, porque eles têm muito tempo para aquilo. Eu não consigo compreender aquilo. Aquilo é uma coisa que me ultrapassa completamente. E acho inacreditável que estejamos no mês de maio e continua ali o pagode. Eu acho que vamos ter que tomar alguma medida radical. Os teóricos destas coisas, mas os teóricos das ciências sociais, depois como não conseguem fazer a experimentação e tal, depois às vezes baralham, dizem que não resulta tomar uma medida que seja, por exemplo, fazerem um regulamento disciplinar em que quem é praxado ou quem está a praxar leva uma suspensão. Eu acho que quem está praxado levar uma suspensão, acho que deve ser o resultado de acabar com a praxe. Lamento muito, acho inacreditável aquilo que se vê todos os dias de manhã entre a Faculdade de Ciências e o caleidoscópio. Acho que temos que acabar com isto. Lamento, já chega. Acho que isto é algo... Eu não imaginava que aquilo fosse possível, devo dizer. Os caminhos provavelmente eram outros. Na minha escola há 15 dias de praxe. E eu acho que vocês devem fazer mais... entregar mais trabalhos, fazer mais avaliações, não sei, qualquer coisa. Bom, uma última palavra para o novo diretor, manifestando-lhe a minha disponibilidade absoluta para ajudar naquilo que for necessário. Eu conto com a Faculdade de Ciências, como não pode deixar de ser, para a construção desta Universidade de Lisboa e para a construção de uma Universidade de Investigação, que é aquilo que a Universidade de Lisboa é e que tem que ser melhor. E nunca podemos estar satisfeitos com aquilo que temos e vamos ver sempre desassossegado e inventar
mais trabalho, não precisava da praxe para nada agora, mas não consigo resistir. E ao Zé Artur Martins Simões e a toda a equipa, um obrigado muito forte pela maneira como sempre estiveram disponíveis e para ajudar a construir a universidade, e sempre que foi preciso alguma coisa, foi com muito prazer que tive a colaboração deles. Muito obrigado a todos e boa sorte para a nova direção. Obrigada a todos os presentes. Está assim encerrada a sessão.